Muito bem, então, o Ramon hoje vai apresentar, o trabalho de conclusão de curso dele. Então, a amostra do curso de fisioterapia ali da UFSPA vai ser na primeira semana de dezembro, daí depois eu coloco as datas certinho, ela vai ser presencial. E o Ramon, então, está ensaiando essa semana, e semana que vem, o Jean e a Aline, que é outra dupla dos meus alunos desse ano, tá? Então, o Ramon, ele acompanhou a Bruna, que é a minha aluna de mestrado, então, e é um pequeno braço, né, do trabalho dela, assim. Uhum. Então, é sempre muito bom fazer essas análises antes, justamente para aí a gente identificar, às vezes, o que está faltando, o que não está, o que tem que arrumar, o que não está. Então, eu acho que veio super bem esse trabalho, assim, até para a gente enxergar um pouquinho como é que estão os resultados, tá? Ramon, tu tem 20 minutos, né? Aham. Então tá. Então tá. Fica à vontade aí que eu vou começar a contar quando tu começar, tá bom? Tá certo. Então tá, sou o Ramon, então, aluno do curso de fisioterapia da USP. Então esse é o meu trabalho de conclusão de curso, orientado pela professora Fernanda Sequete. Então o título do trabalho é Análise Cinemática da Marcha e Função Cognitiva em Tarefas Simples e Tarefas Duplas em Indivíduos com Doenças Pulmonares. Então, a ordem da apresentação se dará pela introdução, a hipótese e o objetivo, metodologia, os resultados, a discussão, a conclusão e as referências. Então, para introduzir, a gente começou falando sobre as doenças pulmonares, né, que elas frequentemente ocasionam sintomas que são muito importantes para a vida do indivíduo, né. Então, alguns sintomas que se destacam são a dispneia, a fadiga, a fraqueza muscular respiratória e a fraqueza muscular global. Então, a gente vê que esses indivíduos eles apresentam uma limitação da atividade física e limitações em tarefas simples do cotidiano devido a esses sintomas, né, que afetam a independência e a qualidade de vida. Então, devido a todos esses fatores, né, esses indivíduos eles podem apresentar alterações consideráveis, né, nos parâmetros cinemáticos lineares e angulares da marcha. Como, por exemplo, a velocidade da marcha, e cadência diminuídas, a diminuição do passo e, consequentemente, a diminuição também da passada, né. Além disso, eles podem apresentar também uma alteração anormal da postura, além da diminuição da força muscular, que causa aumento da fadiga durante suas atividades. Então as alterações na marcha e a função cognitiva também podem estar acentuados quando em conjunto com as atividades, de dupla tarefa. Então, a hipótese do estudo é que as alterações na marcha e a diminuição da função cognitiva podem estar, né, acentuadas quando em conjunto com as atividades de dupla tarefa em indivíduos com doenças pulmonares. Então, o objetivo foi avaliar, então, né, esses aspectos cinemáticos da marcha e a função cognitiva durante as tarefas simples e tarefas duplas em indivíduos com patologias pulmonares. Então, na metodologia, né, é um estudo, de caráter comparativo, uma abordagem transversal. Então, da amostra fizeram parte, 22 indivíduos com doenças pulmonares obstrutivas e restritivas. Todos esses participantes, eles foram oriundos do Centro de Reabilitação do Pavilhão Pereira Filho, no Complexo Hospitalar de Santa Casa, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Então, os critérios de inclusão foram ter entre 18 e 85 anos de idade, podendo ser de ambos os sexos, e concordar em assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, o TCLE. Os critérios de exclusão foram bem simples, né? Paciente não, participante que teve limitação funcional para a marcha, né? Uma dor incapacitante ou sequelas de doenças neurológicas ou ortopédicas. Também o nível de compreensão insuficiente para as realizações, para a realização dos testes propostos, que vou falar mais para frente.
e também não apresentar a fluência de língua portuguesa. Sobre a caracterização da amostra, a gente aplicou alguns testes e questionários, né, para avaliar a cognição, avaliar o nível de atividade física e o nível de atividade de vida diária. Então, para avaliação cognitiva, a gente usou o Montreal Cognitive Assessment, que é o MoCA, mais comumente falado em português. Eh, então ele totaliza 30 pontos, né, o score máximo dele, e um parâmetro de normalidade é estar com uma pontuação, de 26 ou acima disso. O questionário internacional de atividade física, o IPAC, a gente usou para, então, como o nome já diz, para avaliar a atividade física, e ele tem uma classificação, bem ampla, assim, em muito ativo, ativo e regularmente ativo, dividido entre A e B, e indivíduos sedentários também são classificados. Na escala de London, a London Chest Activity of Daily Living Scale, né, em inglês, a gente usou para avaliar a dispneia, então, das atividades de vida diária. São 4, eh, na escala ali tem quatro divisões, que variam de 15 pontos, né, então é dividido em 4. E aí o score total ele pode variar de 0 a 75 pontos, e o maior valor ele representa a incapacidade máxima, da realização das atividades, de vida diária. Então quanto menor a pontuação nessa escala, melhor é a qualidade das atividades de vida diária desse indivíduo. Para as tarefas simples, que a gente avaliou foi a marcha, a subtração e a leitura no celular. Para avaliar então a marcha e os parâmetros, cinemáticos da marcha, a gente utilizou o equipamento medidor inicial com acelerômetro e giroscópio BioBeat. Ele foi acoplado então na região sacral dos participantes. Então aí os participantes depois disso, né, depois de já estarem, devidamente, com o BioBeat, o acelerômetro já equipado, os participantes foram orientados a caminhar então numa velocidade, autoselecionada, uma velocidade que eles caminham normalmente na rua, né, em linha reta e durante 1 minuto. Então os parâmetros, cinemáticos que foram selecionados para a gente avaliar foi a velocidade, a cadência, a simetria, a propulsão, tanto esquerda quanto direita, o comprimento do passo também, de ambos os membros, o comprimento da passada, o tempo do passo, o tempo da fase de apoio duplo, tempo da fase de apoio simples e o tempo da fase de balanço. Agora as tarefas cognitivas a gente utilizou a subtração, que era, os participantes, né, eles fizeram uma subtração de 3 em 3, começando do número 100, durante 1 minuto. Então, o número de subtrações feitas durante o teste foi utilizado como a pontuação nessa tarefa. E para a leitura do celular também, os participantes fizeram a leitura de um texto padrão no telefone, durante 1 minuto, e o número de palavras lidas pelo participante foi contado e foi utilizado também para pontuação nessa tarefa. Depois, disso, essas tarefas elas se correlacionaram para a gente utilizar a dupla tarefa. Então a marcha foi relacionada com a subtração e depois a marcha com a leitura no celular, para a gente, diferenciar e ver os resultados. Então a análise estatística, né, eh, o número amostral, então, ele foi estabelecido por conveniência, né, determinado, de forma intencional e não probabilística. Então eles foram incluídos no estudo 22 indivíduos, porém na análise de marcha, por um erro na captação do movimento do aparelho, 2 participantes foram excluídos. Foi utilizado, então, o teste de Shapiro-Wilk para descrição das variáveis cinemáticas da marcha durante as tarefas simples e as tarefas duplas. E a estatística descritiva com a distribuição de frequência simples e relativa,
bem como as medidas de tendência central, média e de variabilidade, o desvio padrão. Para comparar essas variáveis analisadas com a normalidade, foi utilizado o teste T para uma amostra e o teste T pareado para comparar os resultados da marcha simples com a marcha em dupla tarefa. Então, como critério de decisão, o nível de significância foi adotado, né, foi igual ou menor a P igual a 0,05. Então, essa é a primeira tabela que mostra a caracterização da amostra, a idade, o peso, a altura e o IMC. Ali, como a gente pode ver, o Moca deu uma média bem abaixo da média normal do teste, que é de 26 pontos, né? Então deu uma média de 23,73. A London também apresentou um score moderado, né? Visto que o máximo é de 75 pontos, a média foi de quase 40 pontos, 39,27. E o teste de caminhada de 6 minutos, que eles apresentaram um valor predito bem abaixo do padrão, né, visto que esse valor predito é calculado individualmente de cada indivíduo. Então eles apresentaram uma média de 77,99. Aí, sobre os resultados da EPAC, 10 participantes, eram irregularmente ativos que são participantes que realizam atividade física, né, fora da reabilitação, e o irregularmente ativo B são participantes que só realizam algum nível de atividade física ali dentro da reabilitação do pavilhão Pereira Filho. E 2 participantes eram ativos. Na espirometria, então, foi apresentado que 11 participantes tiveram o distúrbio ventilatório obstrutivo e 11 distúrbio ventilatório restritivo. Então, essa tabela 2 ela mostra os resultados cognitivos em tarefas simples e em tarefas duplas, né. Então a gente pode ver que a subtração, ela não teve tanta, diferença entre a tarefa simples e a tarefa dupla. Porém na leitura de celular, teve ali sim uma diferença significativa, porque na tarefa simples, só a leitura no celular, eles leram em média 109 palavras, e a leitura do celular junto com a marcha, foi lida 101 palavras, então uma diminuição, bem grande em relação à tarefa simples com a tarefa dupla. Agora os resultados, da marcha em tarefas simples e tarefas duplas, né. Então a gente consegue ver que em ambas as tarefas duplas, comparadas com a tarefa simples, as variáveis que tiveram maior poder significativo foi a diminuição da cadência, a diminuição da propulsão da perna direita, o aumento no tempo do passo em ambos os membros e também na fase de apoio bilateral. Então, a gente consegue observar também que 2 variáveis tiveram diferenças significativas apenas, na tarefa dupla de subtração, que foi a diminuição da velocidade e o aumento da fase de apoio, do membro inferior esquerdo. E 3 variáveis apresentaram, então, diferenças apenas na tarefa dupla de leitura no celular. Faltou um dele, a diminuição da propulsão, esquerda e aumento da primeira fase de apoio em ambos os membros inferiores. Então agora, partindo para a discussão, os principais achados desse estudo foram que as alterações no parâmetro cinemáticos de marcha foram potencializados quando em dupla tarefa cognitiva, principalmente na tarefa de leitura no celular e em relação à marcha isolada. Que essas alterações também, como por exemplo a redução de parâmetros como a velocidade, a cadência, a fase de balanço, o aumento da fase de apoio, duplo apoio, corrobora com a hipótese de uma maior compensação para manter o equilíbrio e evitar a queda, resultando numa marcha menos funcional, né. E que essas atividades também de dupla tarefa alteram a capacidade cognitiva nesses indivíduos, principalmente,
na atividade de leitura no celular. Então, agora indo apenas para os avaliando, olhando apenas os resultados cognitivos, né, a gente viu que os resultados piores na marcha, durante a leitura no celular, desperta, né, um alerta, considerando, né, que os desafios e atividades contemporâneas relacionados, né, ao aumento do uso desses dispositivos no nosso dia a dia, torna-se evidente, então, o impacto negativo na cognição devido ao nível de atenção direcionado, né, à tarefa principal. Na marcha, a gente vê que a velocidade da marcha, que diminui, né, em situações da tarefa dupla, impacta em outros parâmetros, como a cadência e o tempo de passo. Essas alterações, elas indicam, né, um déficit, na marcha durante a tarefa dupla, que pode refletir numa menor segurança e estabilidade, aumentando, assim, o risco de queda dessa população que geralmente, né, tem uma idade mais avançada. Então, como a gente pode ver nas doenças pulmonares, né, os baixos níveis de atividade física, conforme foi, visto pela IPAC, e uma capacidade cardiorrespiratória também reduzida, conforme demonstrado pela escala London. É esperado, então, que indivíduos com doenças pulmonares, ao enfrentarem, né, situações de tarefa dupla no cotidiano, envolvendo junto à marcha, né, apresentem, então, um déficit ainda mais significativo, da marcha. Então, finalizando agora com a limitação do estudo, né, acho que a principal limitação, né, desse estudo foi o baixo número amostral, eh até por esse trabalho ser constituir, né, uma introdução preliminar de uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento, a qual vai ter um número maior de participantes e também realizará outras análises adicionais, como, ah, incluir, né, a investigação das correlações entre os parâmetros de marcha com o equilíbrio e com a cognição em grupos distintos, né, que será estratificada, em grupos de doenças pulmonares restritivas ou obstrutivas. Então, concluindo, o estudo demonstrou que na população analisada, alguns parâmetros de marcha, apresentam a diminuição de velocidade, cadência, fase de balanço e aumento da fase de apoio e duplo apoio, ocasionando então a piora do desempenho funcional da marcha quando associados a tarefas cognitivas, principalmente, na tarefa de leitura no celular, em comparação a tarefas simples de marcha e indivíduos com doenças pulmonares obstrutivas e restritivas. Além também de demonstrar que essa população apresenta um déficit no domínio cognitivo, principalmente, na tarefa de celular quando associada à marcha em comparação à tarefa simples cognitiva. Então essas são as referências, ainda faltou adicionar algumas, mas como foi um trabalho, uma pré-apresentação, ainda não está 100% pronto. Então eu agradeço a atenção de todos e podem fazer as perguntas. Muito bem, seu Ramon, deu 17 minutos. 17, acho que Muito tá. bem. É bom falar que o Ramon não era para apresentar hoje, né? A gente teve É, uma troca aí dos grupos, então assim, o Ramon fez isso de ontem para hoje, assim, então acho que tá bem, Ramon. Eu vou deixar o pessoal falar um pouquinho, né? Daí depois tá, eu faço as minhas considerações, vamos ver se o que o pessoal tem a dizer, tá? Ah, fiquem à vontade, tá, gente? O Ramon tá à disposição, hein? Só tira a apresentação, Ramon, um pouquinho, tá. para a gente se ver melhor. Quer que eu pare de apresentar também? Isso, que daí a gente se vê maior, acho que fica melhor. Ahn, gente, fiquem à vontade, tá? Daí depois eu vou explicar para Esquecer. vocês assim que esse trabalho do Ramon, ele é só um braço, né? Ele é uma pequena parte do trabalho da Bruna. Então, o trabalho da Bruna, a gente tem alguns outros objetivos mais fortes, assim, tá? Mas esse é apenas um braço, assim, por ser um TCC, né? Um trabalho de conclusão. Então, não sei se a Bruninha também quer falar um pouquinho, quer começar, Bruna? O que que tu acha? Perguntas, considerações? A gente também está avaliando o equilíbrio, né? É uma população Uhum. bem diferente, assim, para mim,
trabalho com neuro, então é até legal de a gente ver os resultados, né? Porque é uma população bem específica, a gente já sabe que tem dificuldade na marcha, né? Mas a gente tem observado muito déficit de equilíbrio também, que não foi visto aqui, né, Fê? Uhum. Do modo geral, assim. E a dupla-tarefa também, né? Eles têm muita dificuldade de fazer dupla-tarefa e acabam... Até o risco de queda é bem elevado, principalmente no equilíbrio, né? Então, estamos em andamento, né, Fê? Imagina para mim, então, estudando doença pulmonar, né? Quem diria, tá? Mas é que, assim, uma das linhas de pesquisa a qual eu já estou há anos em parceria com a UX em Caxias do Sul é sobre análise de marcha, né? Então, a gente tem um projeto gigante aí que já deu mais de 30 trabalhos de conclusão de curso só com análise de marcha, com todos os tipos de patologia que vocês possam imaginar. E esse foi um desafio até, esse assunto foi proposto por eles, e aí, como a gente tinha o centro de reabilitação, esses indivíduos estão ali, né, tá quicando esse tipo de trabalho, então por isso que a gente resolveu comprar aí e tentar, né, então, ver bem essas alterações que ele tem na marcha, e já associar uma dupla tarefa aí, já que é algo que, né, tá tão em alta. E tem pouquíssimo estudo na literatura, por mais que a gente visualize que esses pacientes têm uma alteração de margem, de equilíbrio, se a gente vai para a literatura, tem pouquíssima coisa publicada. Alguma coisa de velocidade, de cadência, mas assim, que especifique bem passo, fase de balanço, fase de apoio, duplo apoio, ainda mais equilíbrio, né, que tem toda essa parte também, a literatura carece bastante, assim. E outra parte é que a gente vai tentar fazer uma subdivisão entre restritivo e obstrutivo, que a gente sabe que o mecanismo é diferente, né? A fisiopatologia é diferente. Então, do Ramon, agora que só tinha 22, por mais que a gente tivesse 11 em cada grupo, a gente até rodou a estatística e já apareceu uma diferença bem legal, assim. Mas eu não quis entrar nisso aí agora para o trabalho de conclusão, assim, mas depois para a Bruna. Então, tem mais isso que a gente vai tentar, assim, fazer essa diferenciação, que a gente sabe que são bem diferentes a parte da fisiopatologia. E fora que também vai ter um grupo controle, né? Que isso é um outro ponto que carece, né, no trabalho do Ramon, mas foi como eu conversei com ele, assim, para trabalho de conclusão de curso está muito bom, né? Mas, claro, para a Bruna, para o mestrado, a gente vai ter um grupo controle até para a gente. Por isso que a gente não se prendeu, não sei se vocês perceberam, a gente não falou que tinha alteração na marcha, a gente sempre comparou a dupla com a tarefa simples, porque a gente não sabe até que ponto que está alterado, né? A gente precisa de um grupo controle aí bem pareadinho para a gente também chegar nessas conclusões. Então, o objetivo também vai ser esse, né? Uma comparação com o grupo controle e uma comparação de simples com dupla tarefa, né? Então, o trabalho ele é bem maior do que isso, tá? Então, só para contextualizar um pouquinho para vocês entenderem né, o porquê que faltam algumas coisas, né, no trabalho dele. E é o que a gente observou também, uma coisa bem importante é a questão da cognição, né? A gente acha também que a questão da hipóxia, né, acaba afetando o cognitivo desses pacientes, né, de uma maneira. Então, hoje, por exemplo, até não acabei não comentando, o Ramon estava junto hoje, a gente avaliou uma paciente que conseguiu fazer uma subtração em tarefa simples, entende? E o Ramon falava para ela, 3 em 3, uma guria de 22 anos. Ela fez anos. de 2 e ela só fazia de 2 em 2. Eu até parei assim e, tipo, expliquei de novo. E ela continuou fazendo de 2 em 2 até que ela acertou uma, assim. Daí eu não sei se ela ia conseguir. Isso é outra coisa muito interessante, assim, esse déficit cognitivo é muito legal de mostrar, que a gente também vai mostrar quando tiver o grupo controle, né? Por enquanto, a gente só falou que ficou abaixo do ponto de corte, mas a gente também tem que ter esse cuidado, né? Com a Moca, acho que todos, né, Ramon, até agora tiveram um déficit cognitivo. Então, a maioria. Alguns tiveram 26, no máximo, foi o ponto de corte ali. Então é o ponto já. Então é bem interessante, né? Que a gente não. E acaba o indivíduo com problema pulmonar, a gente vendo só capacidade cardiorrespiratória, teste de caminhada de 6 minutos, a gente acaba esquecendo um pouco do amplo, né? E a maioria com muito déficit de equilíbrio, muito, quase todos, assim. Olha, se eu disser assim, acho que se eu consigo lembrar 2 pacientes que conseguiram fazer apoio unipodal durante 1 minuto é muito. Então, a gente avaliou quase 30 até agora. E esse é um ponto bem importante até para vocês entenderem. Se a gente vê a estatística do trabalho, dá vontade de chorar, que no equilíbrio não apareceu diferença estatística
E aí eu me debrucei sobre a tabela e comecei a analisar, falei, não é possível, porque a gente via, assim, que dava uma diferença da simples, a tarefa simples dava 90, a dupla 150, e não aparecia diferença estatística, não, só um pouquinho. E aí a gente foi ver o desvio gigantesco, assim, então eles é uma população muito heterogênea, e a gente com certeza, a gente vai conseguir quebrar isso, assim, quando a gente tiver o grupo controle, a gente calcula em cima do delta, né? Só em cima da diferença da tarefa simples com a tarefa dupla. Aí vai aparecer. Mas se a gente rodar para ver a importância do teste estatístico escolhido, assim, né? Isso é uma coisa bem importante. Dá para ver nitidamente a piora deles no equilíbrio, tanto clinicamente quanto nos números, tu consegue ver, só que na estatística não aparece nada, bem longe, mas por causa do desvio, né? Então, eles são muito heterogêneos, mas muito mesmo, assim. Então, eu acredito que quando tiver o grupo controle, que a gente vai fazer esse delta, que é só a diferença entre uma tarefa e outra, sem contar o número em si, a gente vai conseguir achar uma diferença legal aí também no equilíbrio, bem legal. Então, vamos precisar aí desse grupo controle, tá? Gente, Me mais... chamou a atenção, que agora com os resultados, né, Fê, é que deu diferença do passo direito, de algum dos parâmetros ali, da perna direita, não sei se é pela questão de base de apoio, porque também os pacientes, a maioria, por exemplo, para o equilíbrio, era a perna direita também, a perna de apoio. Então, eu achei bem interessante também. Acho que a propulsão foi esquerda, mas eu não lembro qual dado agora, eu não lembro todos. Achei bem interessante. A gente não se prendeu muito em direito e esquerdo, porque também não, a gente não ia ter espaço para discutir isso, então... Sim. Foi o trabalho que eu fiz com o Ramon, assim, a gente tentar ver a análise de marcha como um todo, né? Então, a análise de marcha, geralmente, a gente não se prende só numa variável, a gente tem que olhar, Sim. E os dados ficaram bem redondinhos, assim, né? Eles diminuem a velocidade, eles diminuem a cadência, eles aumentam a fase de duplo apoio, eles aumentam a fase de apoio e eles diminuem a fase de balanço, então, assim... tudo com uma maneira de proteção, né? Que é uma coisa já esperada, né? Sim. Quando a gente faz a dupla tarefa. Mas os dados ficaram bem redondinhos, assim, nesse sentido, tá? Alguém quer falar alguma coisa da apresentação dele? O pessoal que tá vendo o trabalho agora pela primeira vez, sentiram alguma dificuldade em entender alguma coisa dos slides dele, alguma coisa para complementar? Oi. Assim, parabéns, Ramon. Obrigado. Né, primeiro. Não, eu achei claro, sabe? Deu para entender. Só, assim, a tua apresentação, assim, a letra, eu vou te dizer que ficou, se tu puder depois, eu sei que tu fez, assim, de última hora, né, Ramon? Mas modificar ficou visualmente não ficou legal, assim, sabe? Eu tive um esforço, e com aquelas imagens laterais ali, abstratas, também Sim. Deu uma... Poluído. Fica poluído. Ficou poluído, assim. A tabela, eu achei muita informação, assim, eu não sabia para onde olhar, assim, eu não sei de que forma daria para organizar, assim, mas é muito número, assim, ficou... Essa foi a impressão que eu tive. Né, mas eu acho que ficou bem claro, tu apresentou todos os dados, assim, entendi super bem. Obrigado. Outra coisa que eu achei que, tipo, a gente já está mais ambientado, né, mas falar um pouquinho sobre a dupla tarefa, o que é, que eu acho que tu só lançou ali no trabalho, não explicou um pouquinho ali, sabe, na introdução, esmiuçar um pouquinho mais Sim. essa parte do que a gente realmente fez o trabalho, né, acho que eu senti falta dessa parte só ali da dupla tarefa. Eu acho que é a base, né, do nosso trabalho, é isso, né? É verdade. Assim, eu sei, então para mim, né, eu entendi, mas Não, indo de encontro com o que a Tati falou, aquela tabela 3 é a tua tabela principal, Ramon. Sim. Então, assim, diminui aquela letra do que você colocou ali. Sim. Não lê, por favor. Eu sei que tu fez de ontem para hoje, mas o trabalho tu já está fazendo há um tempão e tenta não ler. Escreve o menos possível, escreve só para você lembrar, e aquela tabela aumenta. E quando você vai falando, por exemplo, podemos observar aqui
que o duplo apoio aumentou com a tarefa do celular, sublinha, né? Faz aquele esqueminha, porque daí a gente sabe onde é que tu tá falando. Então, até eu me perdi quando tu estava falando, e olha que eu já vi essa tabela 1000 vezes. Então, é só para localizar, assim, porque senão realmente é muita informação, a pessoa não sabe se está olhando a tabela, se né, presta atenção no que tu está falando. Então, quando tu está chamando atenção, e olha, só um pouquinho, o meu filho jogando bola aqui do lado. Quando você está falando de uma informação, circula ela, chama atenção, grifa, sei lá, faz qualquer coisa, sobrou aí 3, 4 minutos de apresentação, então acho que você pode melhorar um pouco essa tua tabela, tá? Porque o mais importante são os resultados, o mais importante são os resultados, tá? Muito bem. A tabela da caracterização da amostra também aumenta, põe ela grandona, tá? Na análise estatística, verbos no passado, tá? Foi, tem um monte de coisa lá, será, tá? Gente, mais alguma coisa? Querem falar? O que vocês acham? Arthur? Fê, eu não sei, né? Porque eu não sei quem vai ser a banca, mas talvez falar um pouquinho. Não sei se vai falar de doença obstrutiva, restritiva, falar o que é, enfim, um pouquinho, não precisa. Eu acho que não, Bruna, porque a gente não separou eles. Então, no momento em que a gente chama atenção disso, eles vão esperar. Opa, então dividir. Sim, então, assim, entendi. não chama atenção, tá? Eu só pedi para o Ramon colocar na tabela para caracterizar a amostra, mas não entrar nesse detalhe, tá, Não Bruna? usar como até nem como resultado, então, né? Referência. Já dá só meu parecer. Não, eu ia falar justamente bem da tabela. A tabela acho que foi mais pegou. Só ia citar isso. Questão de apresentação, Ramon, parabéns, tu apresenta muito bem. O design, eu não sou o melhor designer de slides, mas eu achei bom, ainda mais ter feito. Falou que fez, sei lá, ontem, Pô, anteontem. achei que tu ia falar que achou ruim, porque eu achei que tá meio estranho. Não. Ficou claro. É só questão daquela tabela. Aquela tabela, só que deu. Mas tirando isso, eu achei bem legal, bem legal. A área de respiratória, não entendo muito. Trabalho só neuro, é bom trazer esses outros tópicos, assim, interessante. Amplia o conhecimento. Bem legal. Não esquece das referências nos slides, tá? Tá bom. Na discussão, né? Na discussão, citar outros trabalhos. Na discussão, você citou vários trabalhos, tu tem que citar. Não falei, Acho que a discussão, tu debulha mais, assim, faz mais slides para discussão. Puxa, faz uns esqueminhas, cita os trabalhos ali que a gente citou. Eu acho que dá para desenvolver um pouquinho mais a discussão também, tá? Tá. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Ah, isso é importante, porque quem trabalha com dupla tarefa deixa isso bem claro, assim, ó, quando tu fala em tarefa simples, tu vai dizer, essa é a tarefa motora, que é a marcha. Ah, a tarefa de subtração e de celular é a tarefa cognitiva, só deixar isso um pouco mais claro. Na dupla tarefa, a gente fez tarefa motora cognitiva. Tá? É só uma questão de termo. Tu foi falando isso no decorrer da apresentação, mas quando tu tá ali explicando sobre as tarefas, deixa bem claro, assim. Simples teve uma motora, 2 cognitivas, que na dupla a gente fez uma tarefa cognitivo-motora. Isso é bem importante, tá? Tá. E não ler, eu tinha colocado aqui, não ler, por favor. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso, assim, acho que do mais tá bem legal, tá bem redondinho o trabalho, acho que ele ficou bem bonitinho, assim, e só vai melhorar depois. Né, Bruninha? Eu esqueci de parabenizar, né, Ramon? A gente tá ali. Para nós tudo é muito novo, a gente está com o BioBeat também, tudo foi várias, como fazer, desafios, assim, principalmente para mim também, que trabalho com neuro, não trabalho com pulmonar diretamente, então nós fomos aí o Ramon aprendendo as coisas, né, e a gente teve um desafio que o BioBeat decidiu do nada dar uma bugada nos nossos dados, a gente perdeu 2 pacientes por conta disso. Mas acho que agora o resultado também vem a calentar um pouco o coração. Eu disse para Fernanda, meu Deus do céu,
tá dando alguns erros e agora, né? Mas com o TCC deu para ver já alguns resultados, né? Do trabalho árduo, nossa coleta de 1h30, às vezes 2 horas, por paciente. Então é bastante, é um trabalho bem grande. E o Ramon e a Bruna vestiram a camiseta e encararam, assim, né? Porque não é a área de ninguém, assim, essa área, assim, a análise de marcha a gente sempre fez com VAI, com esses outros sistemas, né? E agora é que a gente meio está migrando para os acelerômetros, que é muito mais fácil, muito mais tranquilo, a logística é muito melhor e nos dá os resultados que a gente quer, né? Muito mais fácil. Então a gente também está migrando para isso, né? Todo um aprendizado para todo mundo. Então queria também parabenizar o Ramon, né? Tu auxiliou aí sempre, né? Muito nesse trabalho. E a Bruninha, né, Bruna? Também que você é a grande responsável aí por esse, né, por essa idealização desse trabalho aí, tá? Então, eu acho bem legal quando os alunos de graduação se grudam aí nos mestrandos e nos doutorandos, acho que é uma mão lava a outra, né? A gente Claro, com precisa muito certeza. disso, tá? Obrigado, Aline. Então, Ramon, eu acho que é bem interessante isso que a gente falou, fica claro, porque eu acho que a banca vai vir nisso. Ai, grupo controle. Ai, não sei o que, isso que a gente falou. Então, tu tem que estar bem preparado para dizer, ó, esse é um resultado preliminar, esse é o objetivo, tu colocou ali no final, mas às vezes a banca não lê muito. Então, assim, acho que é bem importante tu trazer, assim, ó, esse é só um braço do trabalho, a intenção mesmo é comparar com o grupo controle, é dividir em restritivo e obstrutivo, é ver o equilíbrio, então, né? Isso é só uma pontinha do iceberg, assim, então é bem importante tu trazer isso, assim, para a banca, porque eu acho que eles vão vir com essas perguntas aí, tá? Tá. Ô, Fê, uma coisa importante é que a gente não está acostumado, né? Mas às vezes é bom colocar que a gente viu sempre a saturação, a gente acompanhou os pacientes porque pela população, né? A gente viu a Borg em todos os testes, foi dado espaço e até porque que a gente não repetiu tantas vezes o teste, né? Porque isso é um questionamento, por que vocês não fizeram, tipo, 2 vezes a marcha de cada tarefa, né? Mas é questão de fadiga, de cansaço, porque 1h30 para eles saem muito cansados, até cognitivamente, né? Não sei se pode, acho que seria bom colocar. Sim, isso agora que tu colocou, que tu falou, a gente esqueceu, isso na metodologia tinha que aparecer, que a gente sempre, né, utilizou o Borg e tal. Agora é tarde demais, não tem problema, mas já fica a dica aí, Bruna, para o tempo, a gente não esquecer, todos esses cuidados têm que aparecer na metodologia, sim, tá, Ramon? Então, qualquer coisa tu fala assim, a gente esqueceu de colocar, mas a gente vai incluir no trabalho e tal. Mas realmente a gente esqueceu. Muito bem. Muito bom, gente. Dúvidas? Bem redondinho, bem legal o trabalho ficou. Bem legal mesmo. Então tá, galera. Fechamos um pouquinho mais cedo hoje. E quem quiser, se alguém quiser ficar aí para conversar, não sei se alguém tem alguma dúvida, quem tiver aí, Aline, se tá com alguma dúvida, que é tu semana que vem, eu fico aqui, tá? Senão o restante tá liberado. Parabéns, Ramon. Obrigado. Então tá, fico aí. Parabéns, Ramon. Obrigado. Só quero perguntar uma coisa para Fernanda, sobre assim a questão do tempo. Tu acha que é meio rigoroso assim ou esse tempo tá Não, bem? tá ótimo. Tá. É que assim, o ideal eles dão 20 minutos para a banca conseguir falar, né? Se o aluno passa ali 25 e tal, já é apertado, porque a banca já tem 10 minutos para falar cada um, né? Porque é 1 hora cada trabalho. Então, assim, 17, 18, 20, 22, ninguém é muito rigoroso com isso, Ramon. O importante é que tu apresente bem teu trabalho, assim. Eu até prefiro que seja em menos tempo do que passar muito, porque a banca teve tempo de ler tudo, até para a gente escutar as ideias da banca também, tá? Mas eu acho que tá bem. Tá bem. certo. Então, Tá? tchau aí. Obrigado. Tchau, até mais. Fê, depois eu falo contigo que tu vai falar. É só algumas coisas assim sobre as avaliações.